início, então, a minha apresentação. Tá? Eu me chamo Michael Lopes Dalrim, sou programador Delphi já há mais de uma década. O Delphi vem pagando as minhas contas já há pelo menos uma década e meia. Tá? Possuo a certificação Master Developer pela Embarcadero. Também tenho a certificação Developer. Trabalho com outsourcing pela Aquasoft, já tem alguns anos também. Talvez vocês se lembrem de mim de alguma outra conferência. Eu já prestei apresentação para a Embarcadero algumas vezes. E tenho a honra de estar mais uma vez aqui com vocês. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre o WebCrawler com Delphi usando Python, tá? A minha ideia aqui, de longe, não é ensinar ninguém a programar Delphi, e muito menos Python, né? Python ainda está engatinhando na programação Python. O meu conhecimento é um pouco melhor em Delphi, então, tentando juntar essas duas tecnologias, eu pretendo arranhar a superfície das possibilidades do que a gente pode fazer com Python, tá? Referente às perguntas, eu vou, no final, vou deixar uns minutinhos para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Primeiro eu vou fazer a apresentação, e depois eu olho as questões lá e a gente conversa sobre elas. Bom, qual é a minha intenção aqui, tá? A minha intenção aqui é falar um pouco sobre o Python e o porquê de usar Python. E é inegável fazer a apresentação, a comparação, né, de Delphi com Python. Eu vou falar também um pouquinho do componente Python for Delphi. Eu acho importante a gente conhecer ele. É o componente que eu uso para usar o Python dentro do Delphi. Uma questão que eu pretendo abordar aqui também é o porquê usar o Python no Delphi. Tá? No decorrer da apresentação dos slides, vai se tornar bastante evidente. Eu vou precisar falar também um pouquinho de WebCrawler, tá? E, claro que não podia deixar de faltar, eu vou mostrar um pouquinho de prática disso, né? De como se usa na prática o Python dentro do Delphi. Bom, um pouco sobre o Python, tá? O Python nasceu na Irlanda em 82, pelas mãos do Guido Van Hassum. Ele criou o Delphi na empresa em que ele trabalhava lá na Irlanda. Em 95, ele se mudou para os Estados Unidos e criou um projeto chamado CP4E, que é Computer Programming for Everybody. Para vocês terem uma ideia de como esse projeto era importante, ele foi financiado pela DARPA. Para quem não se lembra ou não conhece, a DARPA foi a agência governamental dos Estados Unidos que praticamente criou a internet. Então, para vocês verem como ele já nasceu destinado a alguma coisa um pouco maior. É impossível tu falar de Python também sem lembrar que em 96 a editora O'Reilly criou o livro Programming Python. Esse livro ele foi um marco na vida do Python, porque ele posicionou o Python no mercado. Então ele descrevia de forma bem simples e bem rápida como é que a gente começava a programar em Python. Tá? Em 2001 foi criado a Python Software Foundation. Tá? É a fundação que é mantenedora do Python até hoje. Para vocês terem uma ideia, ela é uma fundação sem fins lucrativos, mas ela é mantida com doações de empresas nada mais nada menos do porte como a Microsoft, a Google e inclusive a Globo.com, que é o site site da Globo.com, e inclusive o serviço de streaming da Globo, ele usa muito a tecnologia de Python, tá? Em 2009, o Python ele se tornou padrão de sistemas operacionais baseados em Linux e macOS. Então, hoje, se tu tem um desktop com Linux, você automaticamente já tem o Python instalado. Você pode simplesmente abrir o console de comando lá e sair usando comandos Python. Tá? O macOS também.
Em Android ele não é nativo, tá? Mas tu consegue baixar ele para Android também e sair usando. Hoje em dia, tu consegue usar Python inclusive em algumas Smart TVs, tá? Então, vocês viram aí que o Python ele já tem uma idade aí, já tem um caminho, uma trilha, embora seja uma linguagem para nós, aqui no Brasil principalmente, é uma linguagem um pouco nova ainda, ele já tem uma boa trilha aí que já percorreu. Bom, umas curiosidades sobre Python que eu acho importante que você saiba. A primeira, né? O nome Python, ao contrário do que todo mundo imagina, inclusive eu antes de fazer essa apresentação, ele não veio daquela cobra Python, né? Ele veio de um programa dos anos 80 chamado Monty Python Flying Circles, que é onde o Van Hassen era extremamente fã. Então, ele criou o Python como uma homenagem a esse programa. O problema foi que, em 96, como eu falei para vocês, a editora Ryder lançou o livro Programming Python e na capa desse livro ela botou uma cobra Python. E esse livro ele foi tão difundido nos Estados Unidos, e inclusive no Brasil, ainda hoje tu acha ele para vender, porque ele é realmente muito importante para a linguagem, que o Van Hassen decidiu pegar o símbolo daquela cobra do Python e estilizar ele e transformar naquele símbolo que a gente conhece hoje, que são as duas cobrinhas entrelaçadas. Então, hoje a gente sabe a origem daquelas cobrinhas, né, entrelaçadas. O Python ele deu origem a uma nova demanda de dispositivos, que são dispositivos com capacidade de processamento bem reduzida, que são os Raspberry Pi. E outros Pis da vida. Hoje a gente tem o Orange Pi e todos os outros Box Pi que a gente tem por aí. São dispositivos extremamente complexos, mas com uma capacidade bem limitada e que eles já vêm nativamente com Python. E aí, então, eles são usados para o pessoal aprender programação. Obviamente, Python, né? E para o pessoal que tem mais carreira aí de programação, existe o Zen do Python. O Zen of Python. Esse Zen do Python são as diretrizes que o Python Software Foundation segue. Então, ela está em todas as apresentações, em todas as distribuições Python. Se vocês entrarem aqui no console do Python e dar um import disso, vocês vão ver o Zen do Python, que eles chamam, né? Esse Zen do Python, eu não vou entrar agora, senão caberia uma apresentação inteira só em referente a ele, mas vocês acham ele bem de boa na internet, traduzido, inclusive, e algumas pessoas até estendendo ele. Né? Então, seria interessante que todo programador conhecesse esse Zen do Python. Continuando a nossa apresentação aqui. Bom, pegando um pouquinho essa tabelinha que eu peguei emprestado da apresentação do nosso colega aí, Fernando Risato, uma comparação inevitável do Delphi e o Python, tá? O Delphi e o Python são linguagens bem diferentes, mas de todas essas diferenças que eu apresento para vocês aqui, para algumas em específico. A primeira delas é a maturidade, lá em cima, a primeira diferença. Vocês vão ver que o Delphi ele nasceu no Pascal, ele já vem desde a década de 70. E o Python é de 89, que ele foi lançado oficialmente. Então vocês percebem aí que tanto o Delphi quanto o Python são duas linguagens maduras, extremamente maduras, e já têm sua carreira, então são extremamente confiáveis. Né? O Delphi, claro, porque é mantido pela embarcadeira, e o Python pela Python Software Foundation. Outros pontos que eu queria chamar a atenção de vocês, mais abaixo lá, os 4 últimos, né? É desnecessário dizer que o Delphi ele é uma linguagem compilada e o Python ela é scriptada ou bytecode, tá?
Eu posso rodar um script Python ou eu posso criar um bytecode. Esse bytecode é muito parecido com a compilação do Java. Tem um código intermediário, onde eu posso rodar esse código em outras máquinas virtuais. Tá? Performance, ó, isso não é um luxo específico do Delphi, mas o Delphi é extremamente rápido em frente ao Python, mas isso é pelo fato do Delphi ser compilado, né? E o Python ser scriptado. Multithreading. O Python ele é interpretado. Então, o interpretador do Python ele ocupa uma thread no processador. Então, eu não consigo escalar uma aplicação Python. Eu não consigo fazer com que ela use todo 100% dos núcleos do processador. O que eu já consigo fazer hoje com o Delphi. E outra coisa também que o Delphi ele é muito superior ao Python é o RAD, né? O Delphi hoje ele é extremamente... hoje o Delphi é a ferramenta mais RAD que nós temos no mercado, tá? Inclusive o Python com o Django, depois mais tarde vocês vão entender um pouco mais sobre os outros frameworks do Python, mas inclusive com o Django ainda não é tão produtivo quanto o Delphi, pelo menos para desktop. Tá, Mike, mas se o Python é tão ruim assim, por que a gente usa ele? Não, o Python não é ruim. O Python é excelente. Só que, claro, que ele tem as limitações dele. Pontos fortes do Python. Tá? Por que hoje a gente tem que virar os olhos para o Python? Porque ele chama atenção. Ele é de código aberto, né? Ao contrário do Java, aí, que eu não consigo enxergar o núcleo do compilador do Java. O Python ele tem um código aberto e ele é livre, tu pode baixar e usar como tu quiser. Pelo fato dele ser um código aberto, ele praticamente ajuda muito ele se tornar muito multiplataforma. Então hoje eu posso compilar o código do Python para praticamente qualquer dispositivo, como eu falei para vocês lá mais no início, nas apresentações, no início da apresentação, que eu falei sobre os Raspberry Pi e os outros da família Pi. É uma linguagem de extremamente alto nível, vocês vão ver nos meus exemplos depois, que é muito fácil a gente programar em Python. Obviamente, ela é uma ferramenta orientada a objetos, pelo fato também dela ser alto nível. O mercado hoje está descobrindo o Python muito fortemente. Então, hoje é difícil ver uma empresa que não tenha alguma integração com Python. Então, é muito fácil hoje tu achar uma empresa que utilize Python. E o motivo principal do porquê a gente usar o Python no Delphi, tá? Os frameworks. Existe uma quantidade gigante de frameworks hoje em Python, com a tecnologia da ponta. Por exemplo, hoje se fala muito em token JWT, né, para comunicação web. Bom, o Python tem isso pronto. Ah, mas eu queria montar um servidor web. Beleza, o Python tem isso pronto. Tá, mas eu queria fazer um sistema em que usasse requisições e fizesse análises combinatórias. Perfeito. O Python tem isso pronto também. Basta conhecer a biblioteca certa. Para vocês terem uma ideia, a comunidade científica hoje, 100% da comunidade científica para fazer análise de dados usa Python. Então, é inegável que é muito fácil tu achar qualquer tipo de biblioteca hoje para o Python que faça o que tu precisa fazer. Pensando nisso, querendo aproveitar toda essa gama de componentes e de bibliotecas que tem hoje no Python, um usuário chamado PScripter, ou Scripter, não sei como é que pronuncia direito, em outubro de 2010, ele publicou um componente no GitHub chamado Python for Delphi. Tá? Esse Python for Delphi, ele é composto basicamente... Eu não vou entrar aqui em questões de como instalar ou de como desinstalar o componente, porque realmente é muito simples. Eu vou deixar no final um link também com uma apresentação do Fernando Risato, onde ele mostra como instalar esse componente. É extremamente muito fácil, principalmente nas últimas versões do Delphi, que já tem integrado praticamente o GitHub. Mas esse componente, ele é composto, essa suite ela é composta
composta basicamente de alguns componentes, tá? Entre eles, tá? Tem mais componentes que isso, mas esses aqui são os principais, que é o que a gente precisa para pelo menos rodar no Delphi. O TPython-DIN, que ele representa o Python instalado na máquina, então qualquer comunicação que tu precise fazer diretamente com a engine do Python, tu consegue fazer através desse componente. O Python Module, que é onde eu consigo expor módulos do Delphi para o Python, ou seja, eu posso criar um objeto no Delphi e disponibilizar ele no Python. Eu vou mostrar isso depois, é muito legal. É muito legal assim, e realmente a gente percebe o quão poderosa é essa dupla de linguagem. O Python de Input Output, que esse é o componente responsável por pegar os inputs e os outputs do Python. Esse Python de Input Output, ele tem uma versão dele para VCL e uma versão dele para FireMonkey, então eu consigo anexar visualmente isso em componentes da VCL ou componentes do FireMonkey. E o PDelphi Wrapper. O que é esse wrapper? Esse wrapper, ele transforma objetos em Delphi em objetos em Python. Para que eu possa consumir eles através do Python Module, eu consigo consumir eles dentro do Delphi. Desculpa, dentro do Python. Ou dentro do Delphi também, né? Não teria diferença. Antes de continuar, eu quero só dar uma palavrinha sobre o web crawling para vocês, tá? Existem duas expressões que a gente usa muito, que é o crawling e o squatting. O crawling é o ato de tu extrair os dados da web. Só que eu simplesmente extrair um dado, eu não consigo dar utilidade para ele, porque o dado em si, sem a contextualização, ele não é uma informação. E se o dado não é uma informação, eu não posso usar ele, é só um dado. Um exemplo disso é o número 10. O que é o número 10? Se eu não der um contexto para esse número 10, ele de nada vai me adiantar. E o Scratch faz exatamente isso, ele dá um contexto para essa informação. Então, esse número 10, eu digo para ti que é o preço de um mouse. Ah, beleza, 10 com preço de mouse, tá bom, tá barato. Agora, se eu der para ti que o contexto desse 10 é o preço de um lápis, tu vai me dizer, não, mas esse 10 está caro. Então, essas duas informações, esses dois conceitos, eles precisam andar juntos para serem úteis. Eu tenho que fazer o crawling e eu tenho que fazer o stretching. Tá? Aqui, basicamente, eu vou falar mais do crawling. Aí, claro que, dependendo da empresa que vocês forem usar, ou o uso que vocês vão dar para isso, vocês vão fazer o stretching correto dessa informação. Bom, agora nós vamos lá no Python for Delphi, na prática. Vou fechar aqui, não vou precisar desse console. Bom, o que eu tenho aqui? Esse componente, ele me permite usar, inclusive, bibliotecas instaladas. Então, eu já instalei aqui o request, através do pip, né? Como eu disse, longe de mim querer ensinar a Python, eu ainda não tenho essa skill ainda. Pretendo ter um dia, né? Mas ainda está cedo. E eu instalei também um outro componente chamado Beautiful Soap. O que eles fazem? O request, basicamente, como o nome diz, ele faz requests de internet. Consigo fazer requests através dele. E o Beautiful Soap, ele me ajuda a desmontar as páginas de internet. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, esse link, que está aqui. Até já está aberto aqui, mas eu vou pegar aqui. Bom, o que esse link me diz? Esse link me dá uma lista lá no Mercado Livre de máscaras. Ó, máscaras PFF2. Então, vocês viram que eu tenho uma lista de máscaras. Analisando, inspecionando aqui, o pessoal que tem... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aumenta, vai ficar ruim. O pessoal que entende um pouco mais de internet aí, também longe de mim, não é o meu forte, né? Querer ensinar programação CSS.
Vocês vão ver que todo o componente que é mostrado na tela, ele faz parte de alguma tag HTML. E essa tag HTML ela é identificada através do atributo class. Então, se eu vier aqui, eu sei que essa imagem, o próprio navegador me mostra, ela é essa imagem aqui, e eu tenho o class dela, que é como eu identifico ela. Então, todo componente que me aparece, visual ou não, ó, inspecionar. Eu quero saber esse aqui do preço, né? Inspecionar, ó, price, ó, class, tag, fraction. Então, sabendo dessa informação, eu indo aqui para o Delphi não, para o Python, eu vou definir um header que eu preciso usar para fazer o request. Né? O Mercado Livre exige esse header aqui, usa a gente. E eu vou dizer para ele que a página ele vai ser um request de um get para esse endereço aqui, passando o header. Tá? A partir disso, de posse da página, isso é só texto, tá, gente? Então, eu preciso fazer um parse para eles. E é para isso que eu uso o Beautiful Soap. Tá? O Beautiful Soap, eu consigo fazer um parse para ele, e aí eu transformo todos aqueles objetos de tags, eu transformo todas as tags todas as tags eu transformo ela em objetos que eu posso consumir no Python. Então eu criei que o nome do produto está dentro de uma div cuja class é essa aqui. Eu sei que o valor está dentro de um span cujo class está dentro desse aqui mais os centavos. Então, vocês verem aqui, eu fiz uma concatenação. O link para ele, eu sei que está dentro de um class, desculpa, eu sei que está dentro de um hiperlink chamado A e o Research Item Group Element. Tá? E eu sei que também, como é que eu vou saber se ele tem frete grátis? Eu vou saber se existe uma tag P com essa classe aqui. Se ela existir, eu digo que ele é true. Ó, aí a partir disso eu posso imprimir na tela. Eu vou executar isso aqui para mostrar para vocês, tá? Ó. Você viu, ó, produto, máscara respiratória, preço, isso, ó, desde o início lá, ó. Isso aqui eu estou rodando dentro do Delphi, tá, gente? Agora, eu vou mostrar para vocês como é o poder do Delphi com isso aqui. Eu tiro aqui os comentários, ó, eu faço um from do Delphi, e lá embaixo eu estou compartilhando um objeto no Delphi chamado Delphi Produto Info. Ó. Isso aqui é o meu dataset. Eu vou executar novamente, eu vou fazer assim, fica mais fácil enxergar. Eu vou executar novamente com essas linhas descomentadas. Ó, olha o que eu tenho aqui. Tudo isso dentro de um dataset. A partir dessa informação, eu consigo fazer com que isso seja muito mais útil para mim. Eu consigo manipular esses dados muito mais fácil. E isso vale absolutamente para qualquer página na internet. Tá? Eu vou liberar esse exemplo para vocês. Eu não entrei aqui nesse exemplo, porque ele realmente é muito fácil, tá? Então, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas, para vocês terem uma ideia, o que eu faço aqui, ó, tem o produto info, que é o produto, o valor, o link e se ele é frete grátis ou não. Eu compartilhei essa informação lá no Python. Mas aonde você compartilhou? Aqui, ó. Muito barbado. Simplesmente criei o objeto e setei essa variável lá no módulo Python. Esse exemplo vai estar disponível para vocês, tá? Então é muito fácil eu compartilhar informações com o Python. Vamos dar uma olhada aqui, se alguém está comentando alguma coisa.
Se você tem alguma dúvida, eu posso mostrar aqui que no Python, ó, eu vou executar novamente, mais para mostrar o fonte para vocês. Eu carrego a função do Delphi, onde eu chamo esse objeto, e o objeto em si. E aqui eu simplesmente chamo a função eu chamo a função depois de alimentar o objeto. Então aqui no Delphi, o monitor é pequeno para tanta coisa que a gente quer mostrar. Ó, eu chamo o add dados. E é exatamente a mesma chamada de dentro do Delphi. Ó, eu uso append, seto os valores, uso post e retorno lá para o Python a variável, o resultado da minha variável. Isso é realmente muito fácil de fazer. Agora vocês imaginem o que vocês podem fazer usando o Python junto com o Delphi. A facilidade de extração. Isso aqui, olha com quantas linhas eu construí isso aqui com Python. Se eu fosse fazer isso em Delphi, como ele não tem esse framework pronto, ou eu teria que fabricar um, ou eu faria no braço isso. E isso é extremamente custoso. Então, esse é o motivo de hoje de usar o Python dentro do Delphi. É eu aproveitar esses recursos que que a comunidade tem pronto, a comunidade do Python disponibiliza, e usar para fazer as minhas importações. Claro que eu dei um exemplo de request de um mas eu posso, imagina a quantidade de frameworks que lidam com inteligência artificial. Eu acho que o Wagner, meu colega que vai palestrar logo após a minha palestra aqui, ele fala um pouco sobre inteligência artificial. Tu imagina tudo isso, tu conseguir integrar isso dentro do Delphi. Entendeu? E olha a quantidade de linha que eu tenho aqui. Sem contar que hoje no mercado é muito mais fácil tu achar um programador Python do que um programador Delphi. Né? O programador Delphi está em extinção para ele. Acho que o pessoal acabou acreditando, dizendo que o Delphi ia acabar. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar sobre isso? Bom, vou mostrar um pouquinho mais então do código, já que o pessoal aí está um pouco sem dúvidas. Esse aqui é o componente no qual eu consigo, ó, Delphi Proc Events, mostrando um pouco a cara do componente. Esse componente aqui é o componente SimEdit. Ele está disponível através do Gedit, lá no Gedit do Delphi. Então, ele é muito bom, ele deixa realmente um visual bem bonito para as aplicações, principalmente quando tu precisa fazer algum script, alguma coisa assim. Então, através do PyModule, esse componente, que é o Python, é um TPython Module, eu consigo fazer a conversa do Delphi entre principalmente trafegar objetos de uma tecnologia para outra. E isso realmente é fantástico. Como eu disse no início, né? Isso aqui é só arranhando a superfície das possibilidades que tu pode fazer com Python. Vou deixar aqui para vocês alguns links que eu acho bem interessante e foi da onde eu me inspirei para fazer esse conteúdo para vocês. Tá? O primeiro deles lá é o Python para desenvolvedores Delphi. Isso é um pequeno vídeo lá do Fernando Risato, ele explicando o componente, ele explica como instalar o componente. O segundo link ali é um Python for Delphi Briefing. Isso mostra, tirando o primeiro, todos os outros são em inglês. Então, ele mostra lá o criador do Python for Delphi conversando sobre o componente. O repositório do Python for Delphi, você tem que baixar ele. Deem uma olhada nos outros componentes desse PyScripter também, tem uns componentes bem interessantes. E uns webinars sobre o Python dentro do Delphi, da própria Embarcadero.
extremamente interessante e extremamente útil. Então é isso, senhores. Essa foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Vamos ver ali o Júlio Berlitz. Eu fiz algo parecido usando LibWorks, por exemplo, ou algum outro componente parecido com requests do Python. Não, Juliano, eu não tive a oportunidade, tá? Mas eu tenho certeza que é bem tranquilo de fazer. Usando o pip, instalando ali o componente. Uma limitação que eu vi ainda, que eu entrei no blog do PyScript e parece que ele está trabalhando nisso, é trabalhando com ambientes virtuais ainda, tá? Não, Sileide, ainda não. O Python tu tem que instalar separado na máquina, tá? Ele não está liberado ele não está no get lá. Até porque ele é um componente de código aberto, eu acho. Não sei se a Embarcadero vai fazer isso, mas seria interessante. Ah, Marcelo, com certeza. Olha, são duas tecnologias que eu tenho, nossa, sou apaixonado. Ah, essa aí, não sabia. Legal que já está lá. Muito legal. Então, pessoal, obrigado de vocês, obrigado pelo tempo, pelo carinho. E esperamos que no ano que vem a gente esteja presencialmente com vocês para fazer um network, para conversar. Tá, obrigado, Sileide. Que a gente esteja pessoalmente com vocês lá para a gente conversar, para a gente bater um papo tete a tete, que a gente sempre tem dúvidas que pro chat é mais complicado de a gente tirar, né? E aí, Dapper, tudo bom? Pá, faz anos, tempo que eu não te vejo. É, comer uma pizza também. Então tá, senhores. Obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui. Muita paz para vocês.